cursando engenharia e está pensando em desistir do curso, não está conseguindo passar nas matérias, não está conseguindo acompanhar as aulas, está reprovando, pegando DP, não está conseguindo evoluir, está tudo muito difícil e sem ver uma luz no fim do túnel, então esse vídeo é para você. Mas olha só, antes de falar um pouco mais sobre esse assunto que tem te deixado tanto quanto aflito, ou que tem te trazido essa dúvida, deixa eu me apresentar, talvez você não me conheça. Meu nome é Gustavo Viana, eu sou engenheiro eletrônico e atualmente moro na Holanda trabalhando para uma das maiores empresas de engenharia e tecnologia da Europa. E nesse vídeo eu gostaria de trazer um pouco da reflexão e também uma mensagem para você que está passando por um momento de dificuldade na faculdade de engenharia, que está pensando em desistir, em largar a mão desse curso. Bom, e se você está passando por esse momento, deixa eu começar falando um pouquinho sobre a minha história e como eu lidei com esses momentos de dúvida e principalmente a vontade de desistir. Bom, primeiramente, por que eu comecei a estudar engenharia? Porque eu escolhi a engenharia. A engenharia, ela sempre foi parte, eu não diria da minha vida, mas da minha adolescência em diante, pois eu iniciei fazendo um curso técnico em automação industrial e eu lembro que naquela época havia muito a ideia de que se fazer engenharia seria o próximo passo depois de um curso técnico. Nesse período eu ainda estava no ensino médio e eu estava terminando a escola. E após terminar o ensino técnico, eu tinha a ideia de fazer engenharia, mas ainda era algo que não estava tangível dentro da minha realidade. E eu lembro que eu comecei a trabalhar, eu consegui um trabalho em uma empresa. Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, vim da cidade de São Paulo. E durante aquele momento, eu consegui um trabalho fazendo a montagem de placas eletrônicas. E esse trabalho era muito distante da minha casa. Eram cerca de 20 quilômetros para ir e para voltar no transporte público de São Paulo, que, como você deve imaginar ou já deve ter experienciado, é bem cheio, bem caótico. Usar o transporte público, o metrô, todos os dias, usar os trens, estar naquele ambiente extremamente cheio e lotado, vinha sendo a minha realidade diariamente. Se eu não fizesse nada para mudar aquela realidade, eu iria permanecer naquele trabalho, vivendo aquela vida, vivenciando essa experiência todos os dias, que era algo que para mim eu não gostava e eu não queria pro resto da minha vida. E eu lembro que isso foi um dos maiores combustíveis que me fez pensar, poxa, eu preciso mudar essa realidade, eu preciso, se for o próximo passo, que é o que eu quero, fazer engenharia, me tornar um engenheiro, conseguir um trabalho melhor, mudar a realidade que eu tô vivendo hoje, eu vou fazer. Digo que esse foi um dos maiores motivos do qual eu passei a estudar para conseguir entrar numa faculdade pública e cursar engenharia. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que eu tinha um motivo que na verdade era o que eu não queria para minha vida, que era todos os dias andar no transporte público lotado, cheio, abarrotado, gastar cerca de 1h30 para ir ao trabalho e 1h30 para voltar. E você até pode falar, poxa, mas isso é uma coisa tão simples e tão banal, mas isso era algo que vinha afetando a minha vida, que eu não queria isso no longo prazo. Esse foi o meu principal motivo, o meu principal incentivador. Claro que tiveram outros também, mas eu queria mudar essa realidade. E por que eu tô dizendo isso nesse momento? Porque depois de ter ingressado na faculdade, de ter enfrentado as matérias de cálculo, física, álgebra linear, geometria analítica, entre tantas outras, eletromagnetismo e etc., eu lembro que houveram momentos, sim, que eu duvidei de mim mesmo, que eu não estava confiante de onde aquilo iria me levar, e se de certa forma eu iria suportar aquilo e conseguir ter sucesso posteriormente. E aí que vem a principal mensagem que eu quero deixar para você. Cursar uma faculdade, estar estudando engenharia é algo muito interessante, é algo muito legal e é um desafio gigantesco. Mas primeiro eu quero dizer que é normal e natural você se duvidar e principalmente se desanimar ao longo desse caminho. Mas o mais importante é que você não desista. Se você tem um motivo, assim como eu tive, que era mudar a minha realidade, mudar a minha trajetória, eu não queria mais andar naquele metrô cheio e embora eu soubesse que aquela era a minha realidade, eu estava disposto a mudar essa realidade. E nem que isso me fizesse passar os 5 anos na faculdade estudando, ralando e tentando evoluir, eu estava disposto a mudar essa realidade. Isso é o mais importante. Provavelmente você deve ter um motivo por ter começado a faculdade de engenharia. E esse motivo que você tem consigo, você nunca deve esquecê-lo, mas pelo contrário, deixar sempre vívido na sua mente, sempre se lembrar dele. Afinal,
É por isso que você está nesse momento fazendo a faculdade de engenharia. Se você for olhar à sua volta, diversas pessoas provavelmente já devem ter desistido. E se você procurar pessoas que vão falar o que você quer ouvir, você também provavelmente vai acabar desistindo. Mas eu quero ir na contramão e dizer para que você não desista, para que você continue acreditando em você, para que você se lembre do motivo pelo qual você iniciou a faculdade de engenharia. Procure pensar: será que realmente os desafios, as dificuldades que eu venho tendo são maiores do que o motivo, do que o sonho que você tem, a realização que você está tentando buscar através da engenharia? Será que esses obstáculos e essas dificuldades são maiores que tudo isso? Será que vale a pena simplesmente tomar a escolha de largar tudo e seguir um outro caminho? Então, para refletir um pouco nisso. Procure entender que a faculdade de engenharia, ela não é fácil, ela não vai ser fácil, ela é realmente difícil, mas ela não é impossível. Pessoas comuns, como eu, como outras pessoas, também tiveram essas dificuldades, conseguiram superar, conseguiram passar. Tá aqui alguém que está falando contigo e sendo um exemplo vivo disso, de que é possível transformar a sua realidade através da engenharia, é possível você ter uma carreira, um bom trabalho através disso. Mas o mais importante é que você, no momento atual, não desista. Imagine que são passos, cada semestre é um passo para que você atinja o seu objetivo final. E o mais importante é: não desista, confie em você, acredite em você. Não importa se as outras pessoas não estão conseguindo passar, se a matéria é muito difícil, só depende de você. E se caso você ainda tiver dificuldades, acima de tudo, em reprovar, em pegar uma DP, tenta entender o que deu errado, tenta entender o que dá para melhorar e o que dá para ser feito. Afinal, só depende de você. Ter uma carreira de sucesso na engenharia, ser um engenheiro referência ou uma engenheira de sucesso, só depende de você e a escolha é sua. Então, essa é a mensagem que eu queria passar nesse vídeo para você que está pensando em desistir. Lembre dos motivos que te fizeram começar e principalmente não desista. Não deixe que as dificuldades, os empecilhos e os obstáculos sejam maiores do que os seus sonhos, do que a sua motivação e do que o seu porquê que te fez começar lá atrás a faculdade de engenharia. Acredita em você, só depende de ti e não desista. Se você acha que esse vídeo fez sentido e se você está passando por esse momento, deixa aqui nos comentários o que você tem passado, quais vêm sendo as suas dificuldades e deixa um pouquinho aqui da tua experiência para que eu possa ler e para que eu possa interagir com vocês. Se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever e também deixa aquele like, afinal, se você curtir esse vídeo vai ser disponibilizado, vai ser compartilhado e vai atingir mais pessoas. A gente precisa de bons engenheiros, o Brasil precisa disso, não só o Brasil, o mundo. Então, faça a sua escolha, não desista, siga firme no caminho, porque é possível e eu tenho mais do que certeza que você consegue. Até a próxima.